Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, retornamos aqui hoje com as nossas aulas de processo de trabalho, ainda nos recursos específicos aqui do nosso processo de trabalho. E como são vários, né, a gente tem que tentar pelo menos esgotar para vocês terem aí conhecimento, ciência de quais são, como são, formas de interposição, utilização e tudo mais, né? Então, neste caso, hoje nós vamos tratar do agravo e repetição, na nossa 22ª aula já, tá? Espero aí que a gente consiga aí pelo menos depreender o que é importante aí para as nossas provas, para os nossos concursos, ok? O que seria então um agravo de repetição, pessoal? Ele é um recurso cabível em face das decisões do juiz do trabalho proferidas em execução de sentença, tá? É um recurso, então, exclusivo dessa fase do processo, né, da fase de execução. Ele não pode ser utilizado no processo de conhecimento. Então, isso é um marco que vocês têm que delimitar aí, tá? Este recurso, ele é utilizado unicamente na fase de execução do processo, ok? O cabimento do agravo de petição, ele se dá nas seguintes decisões nas execuções. Decisão que aprecia os embargos à execução, decisões terminativas na execução, que não são impugnáveis pelos embargos à execução, como a decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, por exemplo, tá? Essa é uma possibilidade. Decisões interlocutórias que não encerram o processo executivo, mas trazem gravame à parte, não impugnáveis por embargos à execução. Ou seja, vocês perceberam aqui que tanto as decisões terminativas na execução, quanto as decisões interlocutórias podem ser objeto de interposição do recurso do agravo de petição. No entanto, nessas decisões interlocutórias, elas devem trazer gravame à parte e não podem ser impugnáveis pelos embargos à execução, tá? Aqui também, da mesma forma, né? Nas terminativas não podem também ser impugnáveis pelos embargos à execução. Então, neste caso, eu teria a possibilidade do agravo de petição, desde que eu não possa, então, me utilizar dos embargos à execução, ok? E no caso específico aqui das decisões interlocutórias, eu tenho que necessariamente me pautar na hipótese de que elas venham a trazer de alguma sorte qualquer gravame à parte, tá? Então, muita atenção nesse desdobramento aqui, que é bem importante para a gente, tá? Existe, então, a possibilidade do cabimento em face dessas decisões interlocutórias que causarem gravame à parte e se tornem, portanto, obstáculo intransponível ao prosseguimento da execução, tá? Só que neste caso aqui, existe aí um dissenso doutrinário jurisprudencial nesse sentido, tá? Que a gente trata aqui, então, dessa possibilidade, né, da gente poder, então, interpor o agravo de petição quando houver um gravame à parte, que possa realmente tornar difícil ali a situação dela no processo. No entanto, aqui, em relação ao gravame e que se torne um obstáculo intransponível ao prosseguimento da execução, existe aí um dissenso, tá? Mas grande parte da doutrina acredita na possibilidade, então, de cabimento do agravo de petição nesta fase aqui, nessas decisões interlocutórias, que causarem, então, este problema, né, e se tornem, de fato, um obstáculo intransponível aí ao prosseguimento do processo, tá? Da execução. Então, existe sim, porque efetivamente, como nós temos que pensar no processo de forma ampla e que o processo ele tem que realmente trazer uma efetividade de justiça, então a gente tem que se amparar na possibilidade de que realmente exista aí um mecanismo, um instrumento capaz, ensejador aí da mudança e até da possibilidade de resguardar este litigante dentro deste processo, porque se ele for trazer um gravame, um óbice a essa pessoa, claro que o nosso aparato, o nosso ordenamento jurídico e principalmente até o nosso direito constitucional vai ter que entrar aqui para poder alicerçar e poder dar a garantia a essa parte de prosseguimento dessa execução, ok? E daí eu me servir então deste agravo de petição neste momento, ok? No entanto,
Assim como nos outros recursos, aqui também não seria diferente, eu tenho que atender a requisitos específicos, tá? Neste caso do agravo de petição, eles estão constando no parágrafo 1º do artigo 897 da CLT. Então, deem uma olhadinha lá. Basicamente, ele trata o seguinte: o agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar justificadamente as matérias e os valores impugnados, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final nos próprios autos ou por carta de sentença. Ou seja, eu tenho que delimitar especificamente a matéria, o que é o objeto daquela minha controvérsia, bem como os valores. Isso é muito importante, pessoal. Delimitação de valores para que eu consiga, então, preencher esses requisitos, tá? E realmente ter aí processado o meu agravo de petição, tá? Então, muita atenção no atendimento a esses requisitos. Atenção aí, grifem aí o artigo 897, parágrafo 1º, que ele nos diz muito nesse sentido, tá? A doutrina acaba, assim, se apegando muito a essa rigidez mesmo, tá? Quanto à indicação das matérias e valores impugnados, porque realmente é algo imprescindível para que o meu recurso venha a ser processado, enfim, conhecido e até mesmo provido ao final, porque são requisitos essenciais aí da sua interposição, ok? Nós temos aí, né, que também, apesar dessa divergência na doutrina sobre a natureza do pressuposto processual aí mencionado nesse artigo, entende-se que se trata de pressuposto intrínseco, justamente porque ele se relaciona à própria fundamentação do recurso, ou seja, existe aí uma discussão que voltada aí ao fato dele ser ou não ser um pressuposto intrínseco, ou seja, se ele não é intrínseco, ele é extrínseco, né? Então, neste caso, a maioria da doutrina entende aí que seria intrínseco. Por quê? Porque essa discussão, ela está voltada justamente a essa fundamentação, ou seja, se eu tenho que tratar expressamente das matérias e também tenho que tratar de valores, esse pressuposto seria um pressuposto intrínseco, justamente porque ele se confunde ou ele está relacionado à fundamentação recursal, tá? Então, ele não seria aí um pressuposto extrínseco, ok? Então, existe... É bom que vocês conheçam que existe, então, uma divergência quanto à natureza desse pressuposto, né, que então, atender aí, ventilar essa matéria de forma expressa, bem como valores, e que se trata, conforme a maioria da doutrina, de pressuposto intrínseco, tá? Porque é relacionado à fundamentação recursal, ok? Qual é o procedimento para a interposição do meu agravo de petição? Como eu faço, então, para manejar esse instrumento no meu processo, né? Ele deve ser interposto perante o juiz da vara do trabalho onde se processa efetivamente a execução. Em petição acompanhada, como sempre, né, das razões, com a delimitação daquelas matérias que a gente já falou anteriormente, bem como dos valores objeto da controvérsia, porque isso consta expressamente do artigo que trata da possibilidade de utilização deste recurso no meu processo ou na fase de execução, melhor dizendo. Então, eu tenho que delimitar essas matérias justamente para que o meu recurso seja conhecido, bem como os valores que são objeto, interpondo na vara do trabalho, no juiz do trabalho, onde tramita esta execução, ok? Normalmente, neste caso aqui, quando a gente interpõe um agravo de petição, já existe uma penhora recaindo sobre algum bem, né? Então, neste caso, não caberá o depósito recursal, e isso é bem importante porque a grande maioria dos recursos nós temos que nos atentar a esse fato, a essa necessidade de fazer aí o preparo, né? Que consiste aí nesse depósito recursal.
Neste caso, né, a penhora já supriria então essa finalidade, porque o bem já está assegurado. Então, não há essa necessidade de garantia de execução futura, tá? Porque nós já temos lá então a penhora do bem, que garante, tá? Isso está contemplado na súmula 128 do TST. Então, dei uma olhadinha lá, até porque também isso pode ser objeto de questionamento, né? Ah, será que de repente na interposição, no agravo de petição é necessário preparo recursal? Não, não é necessário porque, via de regra, já tem uma penhora, tá? Mas aí tem que prestar atenção. Se a execução já estiver garantida por penhora, então a execução deve estar garantida por penhora para que eu seja dispensado do meu preparo recursal. Uma vez garantida essa execução pela penhora, não há que se falar aí na necessidade de que eu ainda proceda aí a realização do depósito recursal, ok? Então, bastante atenção nessa situação aí. O prazo para interposição, né, assim como a maioria dos recursos aí no processo do trabalho, é de 8 dias, sendo que terá o mesmo prazo para contraminutar o agravado, ou seja, eu interponho ele em 8 dias, o agravado será intimado para no mesmo prazo de 8 dias também apresentar aí sua contraminuta a esse agravo de petição, tá? O agravo de petição, e isso é importante dizer também, não suspende a execução, tá? Não há pagamento de custas no agravo de petição, uma vez que estas serão pagas apenas ao final do processo. Então, também, né, assim como a questão do preparo, né, se eu tiver ali uma execução garantida por uma penhora, eu não preciso realizar ali o preparo, né, o depósito recursal. Aqui, igualmente, eu não tenho que recolher as custas, porque elas serão pagas ao final da execução, ali nos moldes do que dispõe o artigo 789A da CLT. Então, também grifem lá o artigo, marquem lá direitinho, porque como são vários recursos, a gente pode se confundir e, normalmente, como é pressuposto, né, a gente pode pensar, não, mas de repente aqui também eu tenho que recolher. Não, nesse caso do agravo de petição, eu não preciso recolher custas, porque estas serão pagas apenas ao final do processo, tá? E sobre agravo de petição, era isso que eu tinha para tratar com vocês, né? Eu acho que assim, nós temos que nos apegar realmente ali aos dispositivos legais, que são realmente aqueles que nos trazem toda a dinâmica do recurso, e é importante realmente que conheçamos para poder fazer nossas provas. Então, por isso que eu sempre peço para vocês, marquem ali todos os dispositivos que eu tenho apontado aqui, para que na hora de estudar para as nossas provas, a gente consiga já relembrar, né, porque já marcamos, mais para relembrar mesmo do que propriamente para voltar a estudar algo que a gente, ou estudar algo que a gente nunca viu. Então, vão marcando agora já, para que não haja essa dúvida, principalmente esses detalhes que eu falo de recolhimento de custas, ou não desnecessidade de recolher, né, como se dá a questão de preparo recursal, que são especificidades, assim, que fazem toda a diferença aí no momento da nossa prova, tá, pessoal? Então, desejo para vocês bons estudos, tá? Precisando de qualquer informação adicional, entre em contato comigo, que responderei na medida do possível. Nem sempre eu consigo responder, pessoal, porque às vezes são vários e-mails, vários contatos, né? Mas a gente faz, na medida do possível, aquilo que a gente consegue, tá bom? Mas, precisando, sabem que nós todos da Cultive estamos aí com vocês para realmente levar o conhecimento a todo esse país e realmente ser parte do sonho de vocês, dessa conquista que eu tenho certeza que será plena na vida de todos. Um grande abraço e bons estudos. Até mais. Pronto, daí.